Hoje vamos falar um pouco de anestesia de animais silvestres. Hoje as técnicas usadas vêm do passado, que é feito através de lançamento de dardos, de pistolas, e nós, para que possamos ter uma integridade física, não se faz necessário que tenhamos uma enorme distância dos animais aos quais iremos anestesiar. Importante sabermos também que essa distância nos resguarda fisicamente para que possamos fazer um excelente trabalho em relação a esse procedimento. Hoje o anestésico mais usado é a ketamina, um importante anestésico. O cloridato de ketamina é o mais frequente agente empregado por via parenteral em aves, apresentando efeitos sinérgicos quando em combinação com tranquilizantes. Mais recentemente tem sido introduzido o uso de tiletamina, Zolazepam. A ketamina e a tiletamina em combinação com o Zolazepam, ela tem sido os agentes de eleição principalmente pela administração em via intramuscular e com a larga margem de segurança. Entretanto, as doses são elevadas. A tiletamina tem um efeito similar à ketamina com diazepam do que só a ketamina isolada. O retorno ocorre 1 hora por via intramuscular e por via intravenosa de 40 minutos. A estilazina tem sido usada com frequência em contenção e anestesia em répteis. Os principais agentes de anestesia inalatória são o metoxiflorano, o alotamo, isoforamo e o ácido nitroso. Para usá-los é necessário o equipamento apropriado, tornando um impedimento devido ao custo dos aparelhos. No marsupial é usada a associação de cloridrato de cetamina de 10 a 40 mg por quilo e cloridrato de xilazina de 2 a 5 mg por quilo. Nos xenartras é usada a associação de cloridrato de cetamina ou associação de zolazepam e tiletamina 2 a 5 mg quilo ou associação de cetamina 10 mg quilo com midazolam 0,5 mg quilo. Nos primatas é usado cloridrato de cetamina de 10 a 20 mg quilo e zolazepam de 2 a 6 mg quilo. Nos roedores e lagomorfos o cloridrato de cetamina 15 mg quilo associado a xilazina 1 mg quilo. No felino é usado cloridrato de cetamina 7 a 10 mg quilo associado com xilazina 0,5 a 1 mg quilo e para felinos pequenos 10 a 20 mg quilo de cetamina com 1 a 2 mg quilo de xilazina. Nos canídeos é usado cloridrato de cetamina 7 a 10 mg quilo associado com midazolam de 0,3 a 0,5 mg quilo. Nos musteolídeos é usado cloridrato de cetamina 10 mg quilo com xilazina 1 mg quilo ou cetamina 10 mg quilo com midazolam 0,25 mg quilo. Os efeitos colaterais da contenção química em animais silvestres pode acontecer o traumatismo físico, que são a contenção desses animais inadequadas, levando a fraturas e lesões que podem ser graves ou não. Um jeito de tratamento são as pomadas antibióticas, de base antibióticas, que pode prevenir infecções mais graves acentuadas ali. Para prevenir, o uso de contenções adequadas. Depois tem a hipertermia. Hipertermia é o aumento da temperatura. O animal chega com a temperatura acima de 41 graus. E isso acontece normalmente quando a captura é em ambientes quentes, levando a convulsões e até a morte. O correto é não capturar esses animais quando a temperatura estiver muito quente no local. Depois tem a hipotermia, que é ao contrário, a temperatura é abaixo de 35 graus. Normalmente acontece em ambientes que são mais frios e em animais mais jovens, porque animais mais jovens possuem menos gordura no seu corpo. Pode acontecer a acidose e arritmias na hipotermia. E depois tem atipanismo, que acontece muito mais em bovinos
por causa do rumen, até por causa da fermentação que acontece bacteriana. E normalmente quando você utiliza fármacos que inibem ou alteram a motilidade gastrointestinal. E pode acontecer a inibição de liberação de gases e acontecendo o tipanismo. Sobre a síndrome da morte súbita, que ocorre de 1 a 6 horas após a captura, e o animal entra em taquipneia e taquicardíaca e hipotensão arterial. E a síndrome da morte súbita tardia, ela ocorre até 24 horas depois da captura, em que o animal entra em fibrilação cardíaca, e a síndrome da mioglobinuria atáxica, que ocorre de 6 horas até 7 dias após a captura do animal, que o animal apresenta ataxia intensa, oligúria com mioglobinuria. Já a síndrome da ruptura muscular, ela ocorre até 2 dias após o animal ser capturado. Ele apresenta dor intensa, ataxia, devido ao mecanismo de anaerobiose que ele entra devido ao estresse. E a depressão respiratória hipóxia gera também pelo mesmo mecanismo de anaerobiose do estresse, mas ela ocorre antes da ruptura muscular. A ruptura muscular vem depois dela. Na contenção das mais diversas espécies de silvestres, são empregados anestésicos dissociativos normalmente associados a agonistas alfa-2 adrenérgicos, benzodiazepínicos e opioides, com efeitos variados com cada associação. Além desses fármacos, vários estudos avaliaram os efeitos de fármacos antagonistas na reversão dos efeitos de sedativos e tranquilizantes. Foi verificada que a associação de cetamina-xilazina foi a mais empregada, produzindo indução e recuperação suave na maior parte dos estudos. Os principais efeitos adversos relatados foram convulsões, regurgitação, ataxia, depressão respiratória e hipertermia. O período de latência na maioria das espécies foi de 5 a 20 minutos, mas o tempo hábil e as dosagens apresentaram ampla variação entre as espécies. O emprego de antagonistas mostra-se importante para a recuperação, tornando-a mais rápida e suave na maioria parte dos estudos, sendo a tipamezole o mais utilizado. Em relação ao manejo dos animais inconscientes, devemos levar em consideração que, após a captura, o animal deve ser contido evitando seus pontos de compressão e assegurando as vias aéreas. Os carnívoros devem ser posicionados em decúbito lateral ou external sempre que possível. A cabeça e o pescoço devem ser estendidos para manter as vias aéreas patentes. Pode-se utilizar uma maca para facilitar o manejo e mantê-lo mais elevado. O uso de oxigênio suplementar deve ser considerado em casos de animais com hipóxia. Os sinais vitais devem ser monitorados sempre a cada 5 a 10 minutos. Meu nome é Camila e eu vou falar do manejo dos animais silvestres inconscientes. A temperatura retal deve ser monitorada de 5 a 10 minutos. O plano anestésico tem que ser monitorado durante toda a viagem. Em ruminantes, o decúbito external ajudará a prevenir o timpanismo ruminal. Ao término, a área tem que ser toda evacuada e limpa, e as pessoas envolvidas devem ser levadas a uma área restrita para observar a recuperação dos animais.